essas pessoas estão na época de querer salvadores da pátria, que são os coaches que surgem propondo coisas mágicas, mudanças rápidas. Vamos subir a serra na tempestade. O efeito Dunning-Kruger é o oposto disso, né? A gente vê pessoas honrando muito pouco o conhecimento, tendo pouca humildade para saber que o que a gente sabe é nada, e supervalorizar o que você sabe, eu acho que é um ato de burrice e uma coisa de anti-sabedoria. Em vez de antimatéria, anti-sabedoria, se a gente pudesse usar esse termo. E tem um Kruger, né? Um Dunning-Kruger, que eu gosto de citar. Em 1925, George Parker colocou à venda a Ponte do Brooklyn, em Nova York. Bota pra gente, Hugo, a Ponte do Brooklyn. A Ponte do Brooklyn, em Nova York. Durante 30 anos, ele anunciou a venda dessa ponte 2 vezes por semana. E acredite, toda semana alguém ligava para poder... Não, para fazer uma proposta de compra ou de dar entrada, esse tipo de coisa. O que a gente vê isso? Todo mundo sabia que era impossível comprar a ponte. Mas centenas de pessoas se considerando espertas, né, caíram nesse golpe. É aquele famoso, né? O esperto é o primeiro a ser passado para trás, né? Que ele se acha mais esperto do que o outro. Todo mundo, né? Tem até um ditado que o mal do esperto é achar que só a mãe dele faz filho inteligente. Exatamente. Olha lá. Então essa ponte, 1925, foi colocada à venda. E o incrível é que as pessoas ligavam, realmente achando que... E por que as pessoas ligavam? Por que as pessoas hoje em dia ficam comprando tanto esses milagres? Eu acho porque as pessoas... Essas formas mágicas. Eu acho que isso é uma coisa humana, que as pessoas não se importam com os fatos, elas compram os discursos que validam as suas próprias fantasias. Isso é uma coisa humana. Eu acho, de uma insegurança humana. Qualquer discurso que caiba dentro da fantasia de um ser humano, ele tende a acatar. Entendi. O grande problema é que a fantasia da gente não corresponde à realidade. Uma coisa é o que a gente quer, outra coisa é o que é. Porque quando você se depara com algo que não cabe dentro da sua fantasia, existe uma frustração, mas existe também um crescimento como ser humano. Sim. Então eu acho que quanto mais imaturo ou quanto mais mal intencionada é uma pessoa, eu acho que ela quer que a realidade caiba na sua fantasia, e por isso muita gente cai em golpe todos os dias, porque elas querem que as suas fantasias sejam realidade. E nem todas as nossas fantasias. Muitos sonhos podem virar realidade, se você trabalhar muito duro para isso. Agora, achar que a realidade vai caber nas suas fantasias é uma ingenuidade ou uma esperteza excessiva muito grande, né? Que leva a equívocos. Muitos, muitos. Agora eu vou te falar o seguinte, eu fico pensando, porque eu vejo muito em rede social o pessoal discutindo assim, e as pessoas que sofrem golpes, né, geralmente elas têm até vergonha de falar que caiu no golpe, e os outros ficam falando, você caiu porque você é ganancioso, porque você quer facilidade, você merece cair. Como é que é isso? Eu acho que as pessoas que caem mais em golpe é porque elas realmente querem que a realidade caiba nas suas fantasias. Isso não tem a dúvida. Entendi. Eu acho que quem vende a fantasia é um efeito Dunning-Kruger. É um estelionatário. Eu tava vendo aqui... Agora, aqueles que compram, eu acho que a maioria são pessoas que não param para analisar a realidade e tem uma necessidade tão grande de acreditar nas suas fantasias e medo que as fantasias deles nunca deem certo, que eles acabam pagando para ver, como se tivesse uma saída mágica. Pelo desespero, sabe? Alguns é por desesperos, outros é porque querem que a vida só vai ser boa se acontecer aquilo que eles imaginam. Entendi. Uns é por desespero, outros é por acomodação, outros é por inocência. Entendi. Outros é porque quer um atalho, seja como for. Mas o ser humano, na questão de massa, ele tende a querer uma verdade que caiba na sua fantasia, a uma verdade, querer uma fantasia, uma magia que caiba na sua própria fantasia, querer uma realidade, né?
do que uma verdade que não vai caber na fantasia, mas vai ser a coisa mais certa para fazer o que tem que ser feito para trilhar um caminho. E isso é porque as redes sociais colocam isso mais em evidência ou porque as pessoas estão ficando mais, vamos dizer, mais fora da realidade, assim, mais fora da casinha? Não, Porque eu parece acho... que tem subido muito esse efeito, Eu acho que né? sobe novamente. Você vê, esse cara que vendia a ponte do Brooklyn, 1925. Eu acho que a rede social não criou isso tudo. Ela simplesmente... Só deixa mais em evidência. Ela amplificou a capacidade... Porque antes a gente tinha um meio de comunicação que era muito restrito. Era um meio de comunicação muito controlado por uma pequena fração da população, para o bem ou para o mal, não estou nem aqui julgando. Os jornais, as TVs, as rádios tinham um poder imenso. Com as redes sociais, isso se amplificou muito mais e se democratizou, não tenha dúvida, mas democratizou também para um uso ruim. Então, a gente tem que aí pensar sobre isso e entender que as coisas não vão caber dentro da nossa fantasia. Nem tudo é como a gente gostaria. Nem tudo é como a gente gostaria. A vida é como ela é. Agora, né? que o Gustavo, tem um outro gráfico aí que é áreas por Dunning-Kruger, que mostra as áreas onde existem mais profissionais, né, digamos assim, dessa área. Que fazem o estelionato, ou que fazem do seu conhecimento exatamente algo extraordinário. Antes de você colocar, Gustavo, qual que você acha que pode ser a área que mais tem? A área que tem mais profissionais dentro desse efeito de Dunning-Kruger? Dessas 9, qual que você acha que é a primeira, assim? Fala as 9, né? Não, chuta a primeira. Qual que você acha que pode estar na primeira? Primeira, segunda, sim... Acho que medicina. Medicina é segunda. E aqui eu ia falar até que você mais comprou briga, né? Porque, querendo ou não, antigamente, onde os médicos achavam que eram deuses, né? Você veio com igual o livro do TDAH e mostrar que, tipo assim, opa, não é por aí não. Tem um outro lado. E o tempo prova, né? Que a gente vai acrescentando conhecimento. Coloca pra né? gente, Gustavo. A primeira é educação. Mas aí por parte dos estudantes. Exatamente. Por exemplo, os estudantes eles sempre acham que as notas deles são maiores do que realmente são, né? Engraçado, eu sempre tive o efeito ao contrário. Eu sempre achei que eu ia pior na prova do que eu tinha ido. Eu me lembro que todo mundo já brincava. Eu falava, Bia, quanto você vai tirar? Eu falava, não sei, acho que uns 6. Eu tirava 9. O pessoal, porra. Engraçado, eu sempre achei... Administrar a expectativa, será? Talvez fosse uma maneira de administrar a expectativa, mas eu concordo, a maioria dos estudantes, principalmente quanto mais jovens, universitários, superestimam o conhecimento, existe essa tendência. Então, a educação é a primeira. E medicina, grande parte dessa... Mas aí vale para os médicos ou para os estudantes? Residentes e para os médicos. Os residentes superestimam as habilidades clínicas e os quadros clínicos ficam ainda mais críticos. E os médicos já formados, alguns com até anos de atuação, têm um problema grave de emergência, onde eles são super confiantes demais, acham que sabem demais e muitas das vezes são fatais. Que a maioria dos médicos se acham House, né? Se acha o House. Mas não estuda como House estuda. Exatamente. Eu acho que tem muito médico que se acha Deus, né? Alguns têm certeza. Alguns deliram um pouco, se acham, e a gente não tem isso tudo, não. Tanto que eu acho que na hora de dividir ali uma responsabilidade, a gente tem que saber explicar muito bem para o paciente, para que ele possa também ter a autonomia de decidir que tratamento pode... Ele quer seguir, né? E a gente tem que sempre informar quais que têm maior evidência daqueles que não têm. Mas, em geral, cai aquela coisa do paciente querer que a realidade caiba na sua fantasia, acaba acreditando em tratamentos milagrosos e abandonam tratamentos... Então, a gente tinha que ter tão ali também pacientes, né? Por exemplo, tem uma coisa, a gente sabe que 70% das terapias psicológicas tem efeito terapêutico em 70%. 70% de eficácia, a terapia, de um modo geral, terapia para ajuda na depressão, na ansiedade.
Mas a gente nunca teve tanta desistência de terapia mesmo, tá? Como terapêutica, porque as pessoas estão na época de querer salvadores da pátria, que são os coaches que surgem propondo coisas mágicas, mudanças rápidas. Vamos subir a serra na tempestade. Não, eu subi. Então, assim, Entendi. a gente vive uma fase em que as pessoas estão abrindo mão daquilo que tem comprovação Às vezes porque é mais de difícil. eficácia para pegar coisas que têm, entre aspas, resultados maravilhosos. Eu acho que é uma tendência das pessoas quererem fazer a realidade caber nas suas fantasias e não cabe. É uma conta que não fecha. Entendi. Então, muita gente abandona hoje terapia e vai para coisas mágicas de final de semana, como se aquilo fosse resolver. Não resolve. Agora, uma dúvida assim. Nada contra, pode ir lá fazer a sua experiência, mas não é uma coisa ou outra. Mas a gente tem que lembrar de vamos botar o pé naquilo O que tem dado que é a científico, né? O que tem comprovação que realmente funciona? que pode ser que mude, Sim. porque a própria ciência ela se atualiza. Mas a gente tem que basear nossas ações em coisas que a gente tem mais fundamento. Sim. Né? Na nossa Black Friday, o desconto vai ser incrível. Eu posso garantir isso. Você que está querendo mudar seu comportamento, entender seu funcionamento e ter mais autoconhecimento, a hora é essa. São 6 cursos por R$1.000. 6 cursos por R$1.000. E você ainda tem o direito de tirar todas as dúvidas com a nossa equipe. Muito obrigada e aproveita, porque senão só no ano que vem.